noite a todos. Os oficiais ocuparão seus postos e a história do capítulo de José Garibaldi será iniciada. Irmãos responsáveis pela história, verifiquem se todos os fatos foram devidamente citados. Irmão mestre conselheiro, nossa história está salva de interrupções. Quando a história envolve a Ordem de Molay, seria cabível começá-la em 1919, quando na cidade de Kansas, nos Estados Unidos, nossa ordem foi fundada. Mas o objetivo hoje é outro. Portanto, me permito quebrar o protocolo e me adiantar alguns anos. Nossos antepassados nem sabiam que em uma terra dominada por ingleses seriam os italianos que iriam fazer a diferença. Muito menos que em uma cidade tipicamente mineira seria fundada uma loja maçônica com o nome de um herói de uma revolução gaúcha. Apesar desses engraçados fatos, o importante é que foi a loja maçônica José Garibaldi que em 1996 tomou uma decisão que mudaria a vida de muitos jovens novalimenses, inclusive muitos aqui presentes. Foi decidido trazer à cidade de Nova Lima uma ordem relativamente nova no Brasil, em que se faziam parte jovens do sexo masculino, com idade compreendida entre 12 e 21 anos. Para que esse sonho pudesse acontecer, contamos com a ajuda de muitas pessoas, e por isso, pelos poderes em que me encontro investido como contador dessa história, convido a adentrar a história do capítulo União de Contagem, que foi nosso fundador em 1996, e foi quem nos ensinou a dar os primeiros passos como demolês. Além do capítulo de Contagem, tivemos a ajuda de muitos outros capítulos, tanto da nossa região, a primeira de Minas Gerais, quanto de outros capítulos do nosso estado e de muitos outros lugares do Brasil, como o Rio de Janeiro. Inclusive, foi para o Rio de Janeiro a primeira viagem do nosso capítulo. Nossos irmãos fundadores passaram uma semana lá, também aprendendo um pouco mais sobre a Ordem de Molay. E olha, que a gente aprendeu muito bem o que nos foi passado sobre a Ordem. Tanto que o nosso capítulo passou a ser referência em todo o Brasil. Devemos muito aos tios, que sempre estiveram ao nosso lado, alimentando nossos corações com esse som. Tio Paulinho, tio Zé Roberto, tio Del, tio Antônio Furtado, tio Binho, tio Francisco, tio Juarez. Nossa, são muitos tios. Tio Álvaro, tio Lauro, tio Bruno, tio Carlos Eduardo, tio Túlio. A respeito desses 5 últimos, dispenso as honrarias, pois elas são apenas formalidades, porque sabemos que para os irmãos Álvaro, Lauro, Bruno, Cadu e Túlio, o mais importante é estar participando do José Garibaldi, independentemente de estar como tio ou irmão. E olha que de qualquer um dos dois jeitos, eles ajudam muito o nosso capítulo a crescer. Por isso que o sucesso do José Garibaldi se deve principalmente a nós. Somos nós que tivemos a força de vontade e garra para fazer nosso capítulo se destacar. Em 15 anos de história, passaram por essas fileiras aproximadamente 150 jovens que trabalharam duro para manter nosso nome. Apesar de termos enfrentado muitos obstáculos durante esses anos, permanecemos sempre unidos, e essa é a nossa maior fortaleza, nossa amizade. Foi ela que sempre nos guiou para a frente, nos deu força para fazermos nosso trabalho. Entre reuniões, filantropias, eventos, congressos e confraternizações, íamos construindo pouco a pouco nossa linda história. Falando em eventos, tivemos uma jornada cheia deles. Bode Fantasy, Arraial do Bodinho, Festival de Tortas, Chá das Mães, Gincana do Bode, 7 de setembro, Torneio de Truco, Pelada de Sábado, Dia da Solidariedade, Cavaleiros da Alegria, Jantar Medieval, churrascos e mais churrascos. Uma coisa que sabemos fazer são confraternizações, e sempre com o apoio da loja, das nossas irmãs Prestijó e de nossas queridas mães do Clube de Mães Estrela Guia. Essas duas ordens, em especial, não podemos deixar de citar e agradecer. As filhas de Jó, por sempre estarem nos apoiando em qualquer um dos nossos eventos e reforçando cada vez mais o sentido de família maçônica. As nossas mães, por serem essas pessoas tão especiais nas nossas vidas, por nos acompanharem e nos apoiarem, e sempre estarem prontas para nos oferecer um carinho ou uma palavra de apoio. Sem o amor de vocês e de nossos pais, não seríamos um terço do que somos hoje. Todos esses fatos e eventos bem-sucedidos nos mostravam que estávamos sendo guiados no caminho certo, sendo bons administradores e
bons líderes. Tão bons que saíram daqui 4 mestres conselheiros regionais, 1 mestre conselheiro estadual e nacional e vários ilustres comentadores cavaleiros, além de muitos outros cargos de liderança juvenil e adulta dentro da Ordem Demoleiro. Mas não somente dentro do cenário Demoleiro. Daqui saíram donos de empresa, políticos, administradores públicos e muitos outros profissionais de renome em nossa cidade. Bom, acredito que já deu para perceber que o nosso capítulo tem uma história repleta de sucessos e realizações, que se devem aos tios maçons, aos capítulos amigos, às filhas de Jó, aos nossos pais, ao grande arquiteto do universo e principalmente a nós. Somos nós que mantemos esse sonho vivo. Porém, o mais importante, eu preferi deixar para o final. O mais importante não é o destaque nem o sucesso. O mais importante de tudo é a essência de ser Demoleiro. É se basear naquelas 7 luzes acesas em todos os momentos de nossa vida. É saber que fazemos parte da maior organização juvenil do mundo. É poder tratar o outro como irmão. É ser bem acolhido em qualquer lugar desse país, por pessoas que você pode não conhecer, mas são seus irmãos. É poder esquecer os pequenos conflitos e pensar que existe um bem muito maior que nos une, que nos mantém ligados. Ser Demoleiro é muito mais que usar uma capa e praticar ritualística dentro das reuniões. Ser Demoleiro é ser homem, é ser honesto, é ser humilde, ser filho, é ser líder, é ser irmão, amigo, exemplo. Ser Demoleiro é ser privilegiado. E eu, como membro desse capítulo, agradeço todos os dias por ser Demoleiro e poder fazer parte dessa história. Portanto, meus irmãos, provemos a todos os homens que nossas cerimônias não são fórmulas vazias, que estamos sempre dedicados a propósitos dignos do herói Marte, cujo nome tomamos em nossos lábios. E eu, pelo poder em que me encontro investido como contador dessa história, peço a todos vocês que nunca deixem morrer, pois é nosso dever fazer com que esse sonho perdure no coração de muitos outros jovens. Boa noite.